diga isso. Depende da decisão, mas não posso lhe dizer isso agora. Eu te conto daqui a um ano. Senhor, Talvez daqui a 5 ou 10 anos. Existe uma formal... Você nunca sabe sobre decisões. Você nunca sabe realmente. Existe um presidente formal. senhor, apoiaria um cessar-fogo negociações com o Irã? Talvez eu faça isso dependendo das circunstâncias. Você É muito difícil parar. Vou dizer uma coisa, é muito difícil parar quando você olha para ele. Bem, Israel está se saindo bem em termos de guerra e acho que você diria que o Irã não está tão bem assim. É um pouco difícil fazer alguém parar. Sr. Liam Coxer da Zero Hedge. Esse congressista Matt Gaetz trouxe uma ideia interessante. Se o senhor intermediasse um acordo com inspetores nucleares em Israel e Irã, poderia ganhar um prêmio Nobel da Paz e talvez até renomeassem para prêmio da Paz Trump. O senhor ouviu isso? O que acha disso? Bem, eles deveriam me dar o prêmio Nobel por Ruanda. E se você olhar o Congo, ou você poderia dizer Sérvia, Kosovo, você poderia citar muitos deles. Você poderia dizer... Quero dizer, o grande é Índia e Paquistão. Eu deveria ter ganhado 4 ou 5 vezes. Eu deveria receber eu acho que os acordos de Abraão também seriam uma boa razão. O que você acha? Eles não vão dar Nobel da Paz porque só dão para liberais. Você apoiaria o Irã ter armas nucleares ou apoiaria o Irã ter capacidade de energia nuclear civil até 3,76%? Sabe, eles estão sentados em cima de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Eu só não entendo por que eles precisam disso para fins civis. Sabe, é uma coisa certa os países dizerem: ei, eu quero ter uma quantidade para poder ir para o nuclear porque precisamos disso para eletricidade, precisamos para ar-condicionado. Mas quando você está sentado em uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é difícil entender por que precisaria disso. Você está preocupado que o Irã ou seus representantes possam realizar ataques terroristas contra alvos americanos no exterior se você ordenar uma ação militar? Estamos sempre preocupados com isso e temos que neutralizá-los e ser muito firmes. Você está até em perigo falando comigo agora. Você sabia disso? Você está em perigo falando comigo agora, então talvez eu devesse sair daqui. Mas vocês realmente estão em perigo. Você acredita nisso? Uma última pergunta. Mas, senhor presidente, ainda é a sua expectativa que os países da OTAN gastem 5% de seu PIB em defesa? Bem, eu acho que eles deveriam fazer isso. Eu não acho que devamos, mas acho que eles devem. Nós temos apoiamos a OTAN há muito tempo. Em muitos casos, acredito que pagamos quase 100% dos custos. Não acho que devamos, mas sim que os países da OTAN devem, com certeza. E se um país como a Espanha não fazer? Bem, a OTAN vai ter que lidar com a Espanha. A Espanha sempre contribuiu muito pouco. Eles sempre foram um dos que menos pagaram, ou eram bons negociadores, ou não estavam fazendo a coisa certa. Quero dizer, eu acho a Espanha tem que pagar, ou todos os outros têm que pagar. A Espanha é conhecida pelos baixos salários. Você sabe quem mais pagava pouco, praticamente o menor salário? Um lugar chamado Canadá, porque o Canadá disse, não, por que deveríamos pagar quando os Estados Unidos nos protegerão de graça? E eles estavam certos sobre isso. Ucrânia, você tem feito progressos em direção a um acordo de paz, mas não sei se vocês sabem disso, mas Lindsey Graham e Mike Pompeo estavam lá na Ucrânia, aparentemente fazendo o oposto, tentando provocar os ucranianos a continuar lutando. Então, o que você acha disso? Bom, vamos ver. E as pessoas têm que ter muito cuidado com o que dizem. Eles precisam ter muito cuidado com o que dizem, porque o que dizem pode colocá-los em muitos problemas. Há comunidades dizendo que têm medo de serem detidas injustamente ou de verem famílias separadas, mesmo em situação irregular. O medo nessas comunidades justifica as deportações desses indivíduos sem documentos, um programa de deportação em massa? Sempre é um assunto difícil, porque, veja, temos fazendeiros. Adoro os fazendeiros. Quero 80%, 85% dos fazendeiros. E os adoro e nunca vou fazer nada para prejudicar fazendeiros. E você pode falar do setor de lazer, etc. Existem negócios onde há uma quantidade desproporcional de pessoas que são as que você fala. Ao mesmo tempo, precisamos tirar os criminosos do país. Para fazendeiros bons e respeitáveis, eles possam assumir a responsabilidade pelas pessoas que contratam. Não podemos acabar com as fazendas e não queremos prejudicar pessoas que não são criminosas. A maioria das pessoas que entrou nos últimos 3 anos sob o governo Biden, eu diria de 3 anos e meio a 4 anos, essas pessoas, há muitos criminosos, estamos analisando isso de perto. Você teve pessoas que trabalharam em fazendas por 20 anos. É difícil chegar lá e dizer, sabe, você vai ter que sair. Deixar os fazendeiros assumirem a responsabilidade, eles são excelentes, eles farão isso.
Eles conhecem os bons e os maus. A parte difícil é que não é como uma guerra normal, as pessoas usam uniformes. Eles não usam uniformes. Nós temos assassinos que vieram dos últimos 4 anos. Temos assassinos, temos chefe do tráfico, temos pessoas que não queremos, temos prisioneiros. Eles esvaziaram a Venezuela e países. Eles esvaziaram suas prisões para dentro dos Estados Unidos. Precisamos tirar essas pessoas daqui. Mas temos assassinos frios, 11.888 assassinatos. Já conseguimos tirar muitos deles daqui, mas não os queremos, então precisamos ter cuidado. Mas eu nunca quero prejudicar nossos fazendeiros. Nossos fazendeiros são pessoas excelentes. Eles nos mantêm felizes, saudáveis e bem alimentados. Existem outras cidades onde replicar o que fez em Los Angeles? Bem, quero dizer, tivemos uma grande vitória ontem à noite no Tribunal de Apelações em relação a Los Angeles, mas na verdade o país onde Gavin Newsom, um governador incompetente, ele está simplesmente fazendo um trabalho terrível entre os incêndios, as casas queimando. Agora há incêndios florestais em Los Angeles. Se não tivéssemos ido para Los Angeles, e o xerife admitiu isso, ele não tinha controle, ele teria perdido o controle. Nós salvamos Los Angeles ao enviar o exército para lá. A segunda noite foi muito melhor, a terceira quase nada e na quarta ninguém sequer apareceu. Apagamos aquele incêndio e fizemos um ótimo trabalho. Ele nos processou por termos entrado e o ajudado. Se não tivéssemos ido ajudá-los, Los Angeles estaria queimando até o chão. Em grande parte já teria sido destruída. Então você acha que ele... Seu relacionamento com o presidente pacificador, você se preocupa que atacar o Irã mude isso? Sempre pacificador. Isso não significa, às vezes é preciso firmeza para fazer a paz, mas sempre um pacificador. É possível vencer o Irã sem forças terrestres? Perdão? Uma campanha aérea no Irã é suficiente ou você precisa de forças terrestres? Não vou falar sobre forças terrestres. O que você menos quer são forças terrestres. O Irã tem 2 semanas ou atacar antes disso? Está dando a eles um prazo de 2 semanas? Não, estou dando a eles um período de tempo. Veremos qual será esse período, mas estou dando a eles um período e, eu diria que 2 semanas é o máximo. Senhor presidente, o senhor acha que as deportações devem se concentrar em criminosos ou em todas as pessoas que estão aqui ilegalmente? Deve começar focando nos criminosos. E é nisso que temos nos concentrado. Criminosos ruins. Mas Stephen Miller disse para sair e prender Se eles... o pessoal aqui ilegalmente. Ele disse ao ICE para prender todos ilegalmente. Concorda com isso? Ele é uma pessoa excelente. Temos um ótimo entendimento. Pode continuar. Senhor presidente, se houver um ataque a ativos do Al-Qaeda, o senhor promete conduzir uma investigação completa e torná-la transparente para o povo americano antes de culpar o Irã por tal ataque? Bem, se houver um ataque, saberemos imediatamente com equipamentos modernos quem fez o ataque. E essas pessoas ficarão muito infelizes. Primeiro-ministro, Eu quero tirar vocês do perigo. Você está em perigo estando comigo. o primeiro-ministro Netanyahu afirmou que eles podem eliminar todas as instalações nucleares do Irã. Qual seria o papel dos EUAs? Poderia ter, e por que fariam se Israel já disse que tem? Bem, não tenho certeza se ele disse isso, mas eles realmente têm uma capacidade muito limitada. Eles conseguem atravessar uma pequena seção, mas não conseguem ir muito fundo. Eles não têm essa capacidade e teremos que ver o que acontece. Talvez não seja necessário, Gostaria de ver o Congresso aprovar um projeto que proíba cirurgias transgênero em crianças? Bom, eu sei que eles estão falando sobre isso, não é mesmo? Vamos ter que ver como isso vai chegar até mim e de que forma. Certamente é algo sobre o qual também tenho falado, ok? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Boa sorte. Obrigado. Obrigado.